Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa agradável. Nós é que agradecemos por ter aceito o convite e também esperamos que seja uma conversa realmente agradável. Mas antes de irmos à obra, que é o que nos leva a ter esta conversa, gostaríamos de saber um pouquinho quem é Luís Nhampossa. Bom, eu sou Luís Poça, estudante de Sociologia da Faculdade do Mundial, consequentemente também monitor das cadeiras Introdução às Ciências Sociais do primeiro ano e Contorno às Riquezas da Pobreza das Nações do segundo ano. Basicamente a minha vida gira em torno da Sociologia. Gosto daquilo que faço, gosto da profissão que escolhi exercer e acredito que esse livro é uma das contribuições que posso deixar ficar para a nova juventude, a nova geração. Realmente, já conseguimos perceber o porquê de nos dedicar a esta obra, mas gostaríamos de saber um pouquinho mais a fundo, se calhar de forma mais detalhada, o que é que esta obra nos traz e também o porquê desta obra. Bom, é interessante, esta obra nasceu de uma limitação minha pessoal e de várias lacunas que eu percebi que os meus colegas tinham no processo de produção de pesquisas científicas. A questão de saber a estrutura do trabalho, os elementos que constituem cada etapa do processo de produção de conhecimento, da pesquisa científica, gerou esta curiosidade de produzir uma obra situada, neste caso, nesse contexto moçambicano, que pudesse, de alguma forma, integrar todas as abordagens metodológicas existentes para daí explicar como fazer ou como produzir uma pesquisa científica. Então, tecnicamente, o que está lá é a explicação, a conceitualização geral de cada etapa existente no processo de produção, seja de monografia ou de investigação científica. É, porque realmente queríamos saber aqui o que é que significa na prática falar de fundamentos epistemológicos numa investigação científica. Eu acredito que fundamentos epistemológicos é muito português para mim para ouvir. De forma sintética, seria os pressupostos, os indicadores necessários para o estudo da ciência. Não é? Aquilo que se é preciso saber para que o pesquisador, o estudante, até o docente, faça uso a nível de ferramentas integradas para produzir uma pesquisa científica, até mesmo uma monografia. É basicamente o que significa fundamentos epistemológicos. Isto faz-nos perceber que há aqui algumas dificuldades, algumas ou muitas dificuldades que este estudante enfrenta neste processo e esta obra vem para ajudar. Exato. A diminuir ou sanar todas as dificuldades. Bom, todas não é possível. Eu vou citar Max Weber, quando ele fala no seu livro Economia e Sociedade, ele fala de ciência como vocação. E um dos pressupostos que ele deixa ficar é a questão de que todos os nossos objetivos em ciência podem ser ultrapassados. Então, tecnicamente, todas as dificuldades, acredito que não é possível, porque certamente existe uma lacuna que ficou na obra. Mas, a maior parte delas, porque procurei usar uma linguagem integral, acessível, ao nível de Howard Becker, que seja mesmo capaz de trazer maiores contributos ou maior percepção daquilo que é necessário para produzir uma pesquisa científica. Mas já aqui também uma necessidade de se fazer melhor de se escolher melhor o problema que se vai pesquisar. O livro tem vários processos e um dos primeiros capítulos é a discussão que eu faço entre o problema social e o problema sociológico. Não é? Porque há uma diferença. Um problema social tem um nível, um problema sociológico é tratado de uma outra maneira. E a partir daí, o estudante, pode ter a habilidade de delimitar o tema, porque os temas são amplos, são vastos, são mais abrangentes. Tem também um subcapítulo que fala da delimitação do tema. Lendo mais a fundo o livro, o estudante poderá perceber quais são os elementos necessários para delimitar propriamente um tema,
de forma que eu possa conduzir à delimitação do conteúdo. É basicamente este o processo que deve ser seguido. Outras dificuldades que eu quero acreditar que este estudante enfrente é a questão de colocar as perguntas certas no momento da pesquisa. Claro, temos lá o problema, sabemos, queremos trazer soluções, mas que perguntas fazer de modo a trazer soluções reais e práticas? Bom, como eu estava referindo anteriormente, quando se constrói o problema, neste caso depois de ter-se feito a revisão literária, constrói-se o problema, tem lá os objetivos, a justificativa, o quadro teórico, as hipóteses, a pergunta de partida, tecnicamente o método que vamos criar, ou que é o mais adequado para a construção do problema, ele vai nos direcionar aos objetivos. Em função dos objetivos que nós queremos alcançar, nós vamos construir as questões necessárias para formular o inquirido e daí conseguir consistir ou subter respostas necessárias para responder a uma determinada realidade social. E ainda bem que toca no ponto realidade social, porque esta mesma realidade ela vai mudando de acordo com o tempo. E por esta constante mudança, o estudante deve ter também noções destas mudanças quando for fazer este trabalho de pesquisa. Deve, claramente, porque a isso chamamos de paradigmas dominantes. E determinados paradigmas, quando já são aplicados a uma determinada teoria ou a um determinado fenômeno e não está a trazer respostas execuíveis, há uma necessidade do estudante compreender que deve multiplicar-se para consolidar a informação que tem, ou seja, deve buscar um outro paradigma capaz de responder às necessidades reais atuais. Daí a necessidade de qualquer que seja sociólogo manter-se sempre atualizado na questão da literatura, literacia, ler mais, investigar mais, pesquisar mais, para aprofundar melhor os fenómenos que vai abordar. Porque se mantém-se numa caixa de Pandora, obviamente vai estar a usar teorias clássicas, enquanto já existem teorias contemporâneas que podem, de alguma forma, robustecer a sua pesquisa. E agora vamos falar um pouquinho dos papéis da ética e a responsabilidade neste processo que o próprio investigador deve ter. Sabemos que a violência doméstica, e a Matilde vai lá está neste processo porque escolheu falar deste problema e trazer soluções. E a Matilde sabe que a dona Joana ontem levou porrada com o marido. Como é que a Matilde deve se posicionar sendo investigadora e tendo em conta que o acontecimento ainda está quente? Bom, isso é interessante, é o processo que eu referi anteriormente de construção, a ruptura e construção, que envolve também um aspecto interessante, que é a neutralidade axiológica. Quando o investigador vai produzir uma pesquisa científica ou vai inquirir qualquer que seja o investigado, ele deve ter em conta que a neutralidade é com relação ao objeto, não é? Ele tem que ser neutro, com o sujeito, ele deve ser neutro, não é? Para evitar que de alguma forma os seus valores, as suas crenças, as suas emoções, o seu até conhecimento daquela situação que ele está a pesquisar interfiram na pesquisa. Então ele deve se manter vigilante epistemologicamente, deve conhecer todo o seu conceito de ruptura, não é? E de controle, que é para evitar interferir ou de alguma forma colocar lá questões que se vão condicionar ou vão influenciar o resultado da pesquisa. Ainda que ele não goste do resultado, o objetivo do pesquisador não é trazer aquilo que ele gosta, é trazer aquilo que o real trata, a situação real, neste caso. Realmente. Já comecei aqui a pensar em histórias de detetives. É interessante. Porque há realmente esta questão de não que eu gosto, mas o que realmente deve ser feito e trazido à luz. A questão dos detetives ainda está na minha cabeça, mas mesmo já aqui a deixar detalhes,
sobre o lançamento desta obra. Sabemos que, tal como disse, é importante que faça-se este trabalho de pesquisa, não só pensar no que o estudante quer como resultados, mas também no que o estudante quer como transformação social. Ok. Bom, acredito que vai contribuir para a melhoria de qualquer pesquisa, melhoria de qualquer atividade científica. Creio que o objetivo está lá, o livro por si só fala. Tentei seguir de forma hierárquica a produção de uma pesquisa científica, ou seja, desde a discussão do problema até os possíveis problemas e soluções existentes no processo de investigação científica, de forma clara e sintética e perceptível. E também optei por esta estrutura porque compreendi necessariamente que existe atualmente uma preguiça, por assim dizer, dos estudantes de lei. Porque no âmbito da construção metodológica, tu tens que ler vários artigos ou vários livros de vários autores de metodologia. E compreendi que há essa dispersão do material faz com que os estudantes, os pesquisadores, muitas das vezes tenham preguiça, vou voltar a referir, para não ser redundante, de ir a esses materiais. Tendo este livro em mão, é como se fosse um guião, uma compilação de todos os clássicos, obviamente, com um pensamento particular do investigador, Luís Nyamposa, mas enquadrado na realidade social moçambicana. Né? Porque muitas das teorias, muitos dos artigos que nós temos, muitas das vezes retratam realidades europeias, americanas, asiáticas, por aí fora. Então temos um manual. Exatamente. Que o estudante deve visitar. Quando for fazer ou quando estiver prestes, muito antes, para ir já bebendo e depois saber como ir para o terreno. Exato. É basicamente isso. Foi um trabalho árduo. Espero que gostem da obra. Começou a ser trabalhado em 2024, tecnicamente já há algum tempo. É um processo complexo, porque os fenômenos sociais também têm essa característica da complexidade e pluridimensionalidade. Então, de alguma forma, o processo de construção, o processo de discussão, o processo de análise foi feito especialmente a pensar num estudante e em quem pretende produzir uma monografia. E já indo ao próprio livro, sabemos que tem de passar das mãos de um revisor e o nosso escritor, Luís Nyamposa, escreveu a obra de acordo com o que acredita que deve ser feito. Como é que foi lidar com o revisor, que também acredita que a obra deve ser de uma determinada maneira, tendo em conta a própria literatura? Bom, não foi difícil, porque, como eu dizia anteriormente, foi um processo meio lento, mas, de certa forma, com os objetivos lá estabelecidos. Houve alguns elementos que deviam ser ratificados em função do enquadramento do manual, mas não houve tanta dificuldade de enquadramento geral, que era mesmo a necessidade do seu alcance, ou seja, precisava-se de produzir um manual com alcance para o estudante. Temos uma data e um local para lançamento? Bom, o local já está definido, será na Universidade de Mondlane. O livro está no processo de apreciação ainda. A data vamos anunciar brevemente, creio que ainda esta semana, ou mais tarde na próxima semana. E quando tivermos a data definitiva, podem seguir as minhas páginas no Facebook, TikTok, Luís Sociólogo, ou o meu canal do YouTube, Sociologia com Luís Nyamposa. Vão encontrar lá a informação atualizada com relação à data e horário e a sala onde se vai realizar o evento. E a própria aquisição do livro. Também. Por acaso já está lá um cartaz nas redes sociais que tem informação geral sobre a aquisição, a pré-venda e a venda oficial do livro que será feito no próprio dia de lançamento. Então podem lá encontrar essas informações. Também nas redes sociais. Exato. Temos aqui um contato que possa facilitar? Temos o 87
729 0104.